Cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais um dia desfrutando de uma vida diária com Deus. Quero meditar com todos vocês aqui em Mateus, capítulo 7, versículo 24 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram os ventos, combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto as ensinava com autoridade, e não como os escribas. Glórias a Deus. Meus queridos e amados ouvintes, irmãos, podemos ver aqui na palavra do Senhor, Jesus ele está continuando o sermão da montanha e passando as instruções ali para o povo. E nós vemos que o Senhor Jesus ele começa a contar uma parábola da qual todo aquele que escuta as palavras, que escuta a voz de Deus, que obedece à voz de Deus, é semelhante a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E todos nós sabemos que a rocha é um lugar firme, é uma base firme, a qual se construir uma casa sobre ela, ela vai se manter por bastante tempo, aquela casa. Então ele vai dizer que desceu chuva e correram rios e assopraram os ventos e combateram aquela casa, e aquela casa não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Pode vir chuva, pode vir vento forte, a casa que tem uma base sólida, ela não vai se destruir, ela não vai cair. Mas aquele que não ouve as palavras do Senhor, aquele que anda numa vida pecaminosa, aquele que gosta do pecado, vive no pecado, procura descanso no pecado, é como uma casa construída sobre a areia. É como um homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. E veio a tempestade, e bem sabemos que a areia não é muito firme, não é uma boa base. E veio os ventos, os rios correram, transbordaram, assopraram ventos, desceu chuva, combateram aquela casa, e aquela casa caiu, porque estava edificada sobre a areia. Glórias a Deus. Então Jesus, ele pega e diz, e essa casa que estava edificada sobre a areia não foi estrago pequeno não, foi grande a sua queda. Então o povo viu que quando Jesus contou essa história, ele ensinava com autoridade, viram que aquilo era verdade, pela autoridade que Jesus ensinava ali a sua palavra. E ele não ensinava como os escribas ensinavam, sem amor, sem mostrar que aquilo era a plena verdade. Glórias a Deus, aleluia. Então, nós podemos tirar algumas conclusões aqui dessa parábola. A rocha é o Senhor Jesus. A rocha é Jesus, e todo aquele que está edificado em Jesus, todo aquele que ouve as palavras de Jesus, como se edificar na rocha? É ouvindo as palavras de Jesus. E assim, mesmo quando vinham as lutas, quando vinham as provações, as provas difíceis, os problemas, tanto em questões financeiras, espirituais, questões assim do dia a dia, nós vamos nos manter firmes, porque em todas as áreas nós estamos edificados sobre uma rocha, que é Jesus.
Mas aquele que não quer edificar sua casa em Jesus, como que faz isso? Desprezando a sua palavra, não seguindo a sua palavra, não ouvindo a sua palavra. É como o homem que construiu a casa sobre a areia, e quando vier as lutas, os problemas, as tribulações, essa pessoa não vai aguentar, vai acabar sendo destruída pelas provações, vai acabar sendo vencida pelos seus problemas, vai acabar sendo amarrada pelos seus problemas, porque não tem a sua casa edificada sobre a rocha. Ah, mas é tarde para mim que estou edificado na areia? É tarde para mim que não sigo certinho a palavra do Senhor Jesus? Não, não é tarde. Você ainda pode começar a ouvir a palavra do Senhor. Você ainda pode começar a escutar e receber e guardar a palavra do Senhor dentro do seu coração e deixar com que essa palavra dê fruto no seu coração. Você ainda pode aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e assim construir a sua casa sobre a rocha que é Jesus Cristo, a qual vai nos manter durante as tempestades e os nossos problemas. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.